Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos Cabeleireiros, sua vida com muito mais estilo. Revista Atenção, uma das mais influentes e completas mídias do interior de São Paulo. E Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. Bom, pessoal, mantendo a tradição de recebermos em nosso programa grandes profissionais que realmente fazem a diferença. E hoje eu tenho a honra de receber ele, que é jornalista e apresentador do programa Show Business na Jovem Pan. Olha que honra recebê-lo aqui em nosso programa. Eu que lhe acompanho já há muito tempo, com entrevistas muito bem conduzidas, um programa de altíssimo nível, e ele atendendo o meu pedido, então está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, o amigo Bruno Meyer. Olha, prazer é meu. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos que nos acompanham neste momento do Minuto Empreendedor. Falar com uma audiência pujante, que é o interior de São Paulo, toda a região de Bauru. Estou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui falando sobre empreendedorismo, falando sobre as entrevistas do Show Business. Obrigado, Francisco. Para começarmos, eu gostaria sim, de fazer uma análise com relação ao perfil dos empresários, as quais você entrevista. Então, por exemplo, quais tipos de empresários você tem entrevistado? E há algum perfil que se destaca mais, Bruno? Olha, o Show Business, ele está há 32 anos na TV brasileira, ininterruptamente. É uma das atrações mais longevas da TV. A gente até fez um histórico. Tem, evidentemente, outros programas que estão na nossa frente, né? O Fantástico, o Jornal Nacional, mas o Show Business, ele é o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira e ele sempre teve no pulso receber convidados, os maiores nomes do empresariado brasileiro. Eu estou comandando essa nova versão há mais de um ano na TV Jovem Pan News, nacionalmente, e o perfil dos convidados que a gente recebe são os CEOs dos mais variados setores da economia produtiva do Brasil. Então, a gente recebe desde a CEO do Nubank, a Lívia Chanes, ao presidente do BTG Pactual, o Roberto Salute, ao presidente da Brasil Biofuels, o Milton Stigall, né, que montou, empreendedor também paulistano, que montou uma empresa gigantesca que fabrica óleo de palma e está fabricando energia limpa, energia sustentável no norte do Brasil, até o Sidney Oliveira, que é o presidente fundador da Ultrafarma. O perfil é muito variado, Francisco. A gente gosta dos maiores empresários brasileiros, aqueles empresários que movimentam a economia e movimentam a sociedade. Então, a gente recebe desde profissionais que comandam empresas de 1.000 funcionários, de 500 funcionários, até o privilégio que eu tive de receber esse ano, o francês Benoît Bazin, que é o CEO global da Saint-Gobain, a maior empresa de construção leve e sustentável, que emprega 170 mil funcionários. A gente recebeu esse ano, começamos ano passado, quando a gente recebeu o espanhol Javier Gimeno, que é CEO da Saint-Gobain na América Latina, e esse ano a gente teve o privilégio de receber o Benoît Bazin, que veio, a sede é em Paris, mas ele esteve 3 dias em São Paulo, e ele fez questão de estar no Show Business. A única entrevista que ele deu no Brasil foi no Show Business. Então, assim, o perfil é muito variado, Francisco. A gente gosta de falar com os maiores. A gente também gosta muito de história. Eu sou jornalista de informação
E eu particularmente gosto de histórias empreendedoras. É legal falar isso no seu programa, que a sua audiência é uma audiência de empreendedores, a gente que gosta de empreender. Então, eu gosto também de receber gente que muitas vezes ou começou do nada e transformou o seu negócio, a sua empresa, numa empresa muito grande, numa empresa que tem importância no seu local ou no seu país, até gente que trabalhava na iniciativa privada e foi montar um negócio e virou uma coisa muito grande. A gente gosta de histórias bem-sucedidas. Quem senta na cadeira do show business é alguém muito bem-sucedido. E eu acho que a audiência que nos acompanha há mais de 3 décadas é uma audiência que quer tirar lições, quer tirar insights, quer se inspirar. Então, eu acho muito legal você ter um programa como o seu, que é um programa local, né? Enfim, tem uma audiência enorme também, né? Porque atinge 60 cidades desse estado pujante que é São Paulo. E a gente fala com uma audiência muito interessada não só em negócios, em empreender, em ascender. E não só ascender na profissão ou no negócio, é ascender na vida mesmo. Então, eu gosto, assim, eu tenho um prazer absurdo de fazer um programa como esse, porque você fala com muita gente que está fazendo o mundo acontecer, Francisco. Qual foi a história de sucesso mais inspiradora que você ouviu até agora? É difícil, né, Bruno? É difícil porque tem muita história inspiradora. Eu recebo muita gente boa, muito executivo bom, com uma cabeça de líder. Eu recebo muito mais líder do que CEO. E tem muita diferença nisso que eu estou falando, porque tem muito líder que é CEO e tem CEO que é só CEO, que não tem aquela característica de inspirar os profissionais da empresa, inspirar a comunidade, inspirar até a audiência, quando a partir do momento que ele fala na televisão, por exemplo, né, que você está inspirando outras pessoas, né? Mas, assim, se você fala... Eu, particularmente, gosto muito de histórias de brasileiros que saíram do nada e viraram alguém muito bem-sucedido. E, assim, eu entrevisto, em geral, 2 grandes profissionais por semana. Então, é muita gente que a gente se depara e cruza ao nosso caminho, né? Mas uma das pessoas... Um dos profissionais que mais me chamou a atenção é o Sidney Oliveira, um paranaense que engraxava sapato perto da rodoviária de uma cidade do interior do Paraná, muito longe, já até de Curitiba, não era a capital, e que levantou essa empresa chamada Ultrafar, e que é uma empresa que mexeu, é uma das principais do setor farmacêutico brasileiro, que emprega mais de 1.000 profissionais, eu não sei o número atual, mas muito mais de 1.000 profissionais, e está do sul ao norte levando medicamento. Então, assim, são muitas as histórias. Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu particularmente gosto desses personagens aí que saem muitas vezes de lugares inóspitos, rincões do país, com dificuldade financeira, que é o caso dele, ele era muito pobre mesmo, pobre, e que se levanta, tem uma... Eu até perguntava para ele o que fez você sair, eu perguntei para ele no programa, o que fez você sair da sua cidade, e você podia muito bem ir para Curitiba, né? Porque quem mora numa cidade muito minúscula, você aspira, em geral, ir para a capital do seu estado. Por que você foi para São Paulo? Ele falou, porque eu queria vender mais, porque eu fui no lugar onde mais se vende, que é a capital de São Paulo, e ali ele começou a se fazer.
Mas são muitas histórias. O Brasil é um país de grandes empreendedores, é um país com grandes histórias inspiracionais. E, Francisco, eu acho que tem cada vez mais, sabia? Isso é uma coisa... Eu, além do show business, eu tenho um outro programa, que é o Business na Jovem Pan. O Business é um pouco bem diferente do show business. Ele fala de negócios, mas ele é uma revistona, hard news, do que de mais importante aconteceu em negócios na semana. Mas eu já apresentei outros programas, né? E o que eu percebo, né? Eu tinha um programa só falando de startup, eu já tive um programa falando de inteligência artificial. O que eu percebo, Francisco, é que o Brasil tem cada vez mais brasileiros interessados em empreender, em ter ideias de negócios, em querer ascender na vida do trabalho. Se você pegar 10, 20 anos atrás, você tinha uma massa de brasileiros querendo passar em concurso público. Exatamente. Hoje você não tem mais isso. Hoje você tem uma massa de brasileiros querendo empreender, querendo pensar em negócio, e isso eu acho notável. É uma característica, você abordou muito bem, Bruno, exatamente. Nós observamos isso, né? Quer dizer, essa tendência do empreendedorismo, que é o maior vetor social do planeta, né? Na geração de empregos, de renda. E essa entrevista com o Sidney eu assisti, Bruno. Realmente, que bom. ele tinha tudo para dar errado, tudo, né? Não era tudo para dar errado. E, na realidade, ele reverteu isso e hoje é um grande empresário de muito sucesso. Você foi muito feliz em apresentar esta, vamos dizer assim, esse como exemplo, esse case, porque realmente... E eu vou te confidenciar uma coisa, essa pergunta surgiu através dessa entrevista que você fez com ele. Olha aqui. É mesmo? É verdade, verdade, porque realmente é uma história de superação incrível, né? E ali eu falei, bom, vou perguntar para o Bruno se tem alguma... Eu gosto muito dessas histórias, porque são histórias muito brasileiras, né? Eu gosto de falar isso tanto para a minha equipe, quanto tanto em entrevistas, né? A gente, cada vez mais, e talvez pelas redes sociais e os algoritmos das redes sociais, a gente tem uma tendência cada vez maior de viver em bolhas. Então, a gente acha que o nosso mundo é aquela bolha que a gente está vivendo, que é o nosso bairro e que é o que o feed das redes sociais nos mostra. Porque o algoritmo ele vai mostrando o que a gente curte. Então, a gente vai vivendo naquele ciclo de rede social, quase, entendeu? Só que existe um mundo e um Brasil muito diverso. E você tem cada vez... Você tem essas histórias, entendeu? De pessoas... que saem de lugares inóspitos e não só saem, mas têm possibilidade de ascender. Eu entrevistei nas últimas semanas o Radamés Casseb, que é fundador e CEO da Aegea Saneamento. É a maior empresa privada de saneamento básico do Brasil. Atende mais de 500 mil, eu não tenho o número exato agora, de cidades. E ele estava me falando assim que 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento, né? Posso até pegar esse número exato, mas é 100 milhões mesmo. Eu até fiz um corte esses dias aqui. Você imagina, né? Muito provavelmente em Bauru, onde você vive, você não tem essa realidade. Em São Paulo, onde eu moro, não tem essa realidade. Só que 100 milhões de brasileiros vivem nessa realidade, entendeu? Num lugar que não tem, por exemplo, saneamento. Só que existem formas, muito provavelmente formas muito mais difíceis, mas existem formas de você ascender, de você sair do seu habitat e procurar lugares melhores. Eu não estou falando do mundo vai fazer isso, pode fazer isso. Tem muitos outros fatores que levam uma pessoa a decidir sair
do seu habitat, como uma história de um Sydney, e querer buscar outros lugares porque essa pessoa quer crescer, quer fazer dinheiro. Tem muitos outros fatores, inclusive, que a gente discute no programa. Mas o que eu quero dizer para você é que a gente tem um Brasil cada vez mais interessado em buscar formas de empreender, de fazer negócio e de ascender. É mais fácil você estar como apresentador ou como entrevistado? O que é mais fácil? Para você. Como apresentador ou como entrevistado? Muito mais como apresentador. Muito mais. Isso que eu estou dando aqui, para mim, é um desafio, porque agora os meus convidados passam semanalmente, porque você vai criando as perguntas que eu não sei a próxima pergunta que você vai fazer, e você tem que tirar ali do gatilho. Eu como faço toda semana, para mim não é nem um pouco difícil, né, você apresentar o show business. É claro que você tem que se aprofundar nos temas, porque as empresas são muito variadas umas das outras, né? Uma hora eu estou falando de um banco, outra hora eu estou falando de saneamento básico, outra hora eu estou falando de uma fabricante de carros elétricos, exato. Porque é interessante, né, Bruno? Porque nós estamos acostumados, acontece comigo também, eu estou acostumado a entrevistar. Às vezes eu estou numa posição como entrevistado, é que você falou, você não sabe qual é a próxima pergunta, né? Então você está sempre... Exatamente. Por isso que é muito mais difícil isso que eu estou vivendo agora com você, Francisco. Legal. Agora, Bruno, antes do nosso intervalo, com relação a inovações, eu sei que você comentou a respeito do business, né, que você também tem um outro programa, né, que eu também acompanho, e você sempre trazendo assuntos sobre inovação, as tendências, né? Então, por exemplo, que inovações ou tendências interessantes você tem notado nas histórias dos empresários entrevistados? Olha, o que eu mais hoje assim, é quase unânime, tá? Os entrevistados que passam pelo show business ou mesmo pelo business. Inteligência artificial e maneiras práticas de sustentabilidade. São ambos assuntos que ainda não está claro para a imensa maioria das pessoas comuns e até mesmo dos empresários. Por exemplo, sustentabilidade ainda é um tema de grande preocupação, é um tema de grande preocupação da maior parte das empresas, mas, como diria um empresário que passou dentro do show business, o tema sustentabilidade e o tema ESG, o ESG, ele ainda tem uma parcela da população que tem uma certa desconfiança de que essas práticas ditas por algumas empresas são meras retóricas, embora seja um assunto de extrema importância, de extrema relevância, e que as empresas têm um papel muito importante quando a gente está falando do mundo mesmo e do futuro do mundo. Então, esse é um tema de sustentabilidade que as empresas estão falando muito. Agora, quando a gente fala de inovação, eu vejo as maiores inovações vindo da inteligência artificial. Esse é um outro tema muito recorrente, como eu te falei, quase unânime das empresas. Eu vejo muitos avanços, embora assim, o tema de inteligência artificial é um tema de muita preocupação das pessoas comuns, porque as pessoas estão com medo de perder o emprego por conta da inteligência artificial. Essa é uma preocupação legítima. Eu acho que as profissões e algumas atividades que realmente podem desaparecer, devem desaparecer, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver os benefícios que a inteligência artificial podem trazer na nossa vida e para as empresas. Você vê uma série de... Por exemplo, no setor de saúde, você vê... Eu acho que é um setor, em relação à inteligência artificial, que tem muito ainda a evoluir. Mas
Você vê determinados outros setores financeiro, que está muito evoluído em relação à AI, que tem aparecido umas coisas assim impressionantes em relação à AI. Mas assim, se pensar, se falar agora na maior inovação que eu me deparei, eu estou tentando pensar aqui. A OpenAI é uma grande inovação, né? Que é a dona do ChatGPT, né? ChatGPT, Você tem um exato. programa que é algo super recente, né? Foi criado em novembro de 2022 e é um produto que, agora falando não a OpenAI, estou falando do ChatGPT, né? É um produto extremamente inovador, né? Que tem muito a ser aprimorado, mas imagina você ter um buscador ali de você poder fazer uma pesquisa em texto de qualquer coisa que você de qualquer pergunta que você tiver na sua mente, né? Agora, é importante alertar também a audiência que nem tudo que o ChatGPT faz e fala e diz para nós é real. Tem muita coisa que não é real, porque ele busca de dados que estão na internet, né? E não necessariamente aquilo ali é verdadeiro. Se ali parte de uma base que não é consistente, né, Bruno? Então, É. consequentemente, quer dizer, é uma ferramenta importantíssima de apoio, né? Você sabendo interagir com a ferramenta, realmente ela faz uma diferença, mas substituir eu acho difícil, né? Porque ainda, vamos dizer assim, você tem que saber exatamente o que pedir, né? Como você muito bem relatou, nem tudo que traz ali é verdadeiro, você tem que fazer uma consistência, né? Você não pode acreditar em tudo que está ali, porque se ele parte de uma base que não é verdadeira, consequentemente o resultado ali, né? Outra inovação também, eu acho o carro elétrico. O carro elétrico tem muito a evoluir, como carro elétrico, como bateria. Os caras estão estudando, assim, as montadoras estão estudando, assim, numa velocidade impressionante. E tem que evoluir muito a infraestrutura no Brasil, porque o carro elétrico hoje ele é muito bom para a cidade, urbano, mas para você fazer uma viagem é um tremendo desafio. Eu mesmo tive a oportunidade agora de fazer São Paulo a Curitiba com o carro elétrico, e assim, eu consegui, mas assim, você sai muito preocupado onde abastecer, né, onde tem carregador, porque tem pouquíssimos carregadores. Mas eu acho uma tremenda de uma inovação. Isso é uma grande inovação, entendeu? Você sair de um carro a combustão e você oferecer no mercado um carro elétrico, você pode abastecer na sua casa, mesmo. Isso é uma inovação. É você fazer bem diferente do produto que já existe. Você não precisa ir à roda, né? Você não precisa trazer o cara do carro elétrico. Ele inovou a partir de um produto que já existia, era consagrado no mundo, que é o carro a combustão. E ele inovou. Isso é uma grande inovação, né? É fazer um pouco melhor, né, Bruno? Fazer um pouco melhor. Porque você sair do comum, é você trazer uma diferença, uma inovação para o mercado, para o consumidor e para o mundo, né? Bruno, vou pedir licença para você, eu preciso fazer um rápido intervalo. Pessoal, vamos então aqui para um rápido intervalo. Estou aqui hoje conversando com Bruno Meyer, jornalista e apresentador do Show Business da Jovem Pan de São Paulo. É muito rápido. Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Olá, pessoal. Estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. E hoje estou aqui conversando com o jornalista Bruno Meyer.
E antes de retornar, então, esse bate-papo de muito conteúdo com o Bruno, eu gostaria de chamar o nosso consultor empresarial, uma das maiores referências em negociações e vendas. É com você, Márcio Miranda. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Muita gente reclama para mim que não ganha o que é justo, que elas mereciam ganhar mais, que são injustiçadas, esse tipo de choradeira. Não é verdade. Se você acha que ganha pouco, procure um lugar que valorize as suas habilidades e esteja disposto a pagar por elas. É claro que você precisa valer mais do que as outras pessoas que têm a mesma função que você. É tudo questão de saber negociar, porque na vida você não ganha o que merece. Na vida você ganha o que consegue negociar. Obrigado, Márcio, sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor, com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bruno, retornando então aqui para o nosso bate-papo, e com relação a... Bruno, agora, por exemplo, a nossa audiência, né? Em termos de conselhos práticos, que conselhos práticos, então, os empresários costumam compartilhar durante as entrevistas? É possível, Bruno, elencar? Olha, essa é uma pergunta que eu costumo fazer para os entrevistados, né? É por isso que eu lhe fiz, Bruno. Eu sei que você faz. E são bem variadas as pessoas. Tem muito executivo que fala, parece clichê, super clichê, mas assim, eles gostam muito de gente com um brilho no olho. O que é o brilho no olho? É ter vontade de fazer, é ter vontade de trabalhar, é ter vontade de levantar cedo. Qual que é a expressão que você usa aí, que não é muito comum? Poeira de chão? Poeira de chão. Poeira eu adorei. De chão. Poeira de chão. Adorei essa expressão, porque não foi falado ainda no show business, mas o conceito foi falado no show business, né? Que é aquela coisa de você trabalhar muito, de você se comunicar bem, o que para muita gente não é fácil você se comunicar bem, mas você tem técnicas para isso, e você tem interesse de querer saber mais e ter de tentar achar maneiras de você ascender, entendeu? Ou numa outra área, ou fora da sua empresa. Eu vejo muito dos executivos, dos líderes que passam ali pelo show business, esse interesse nas pessoas que querem fazer acontecer, entendeu? E, inclusive, eu escuto muito esse brilho no olho dos executivos, né? De querer gente que se interesse, que tenha interesse realmente no negócio. Hoje, um grande diferencial, Bruno, que eu observo, por exemplo, até conversando com os empresários, é ter habilidade para que você possa mover pessoas. Eu acho que hoje isso faz a diferença, né? Se você tiver essa habilidade, né? Pessoas que movem pessoas, né? Vamos dizer assim. Eu acho que sim, e eu acho que esse é o conceito básico eu acho que é o conceito essencial da liderança. Por isso que eu falei no primeiro bloco que um dos golaços aí semanais do show business é receber líderes e não só CEOs. Porque os líderes são aqueles que inspiram. Acho que a maior tradução de uma liderança é a inspiração. É você ter uma empresa, seja como funcionário de diversas empresas, é você ter profissionais que veem você como presidente, você como diretor de uma área, você como gestor de uma área, mas que veem você como uma inspiração mesmo, de você não só passar ordem, mas ver um propósito, passar para aquelas pessoas um propósito de que aquilo que você está pedindo, falando, tem um propósito mesmo aquilo. Então, eu acho que mover as pessoas que você está falando basicamente você inspirar outras pessoas, entendeu? Porque a partir do momento que você vai inspirando as outras,
as pessoas têm um senso comum de fazer diferença numa empresa. A gente está falando do corporativo, né? Então, eu estou falando exatamente de você, você fazer diferença numa companhia mesmo, a partir da liderança, a partir da inspiração. O Bruno, eu vou abrir um espaço para você agora, para você se dirigir então à nossa audiência. Convidaram os empresários, empreendedores, estudantes, Bauru e região, para que conheçam, né? Muitos já conhecem, mas convido, né, a nossa audiência então para acompanhar o Show Business na Jovem Pan, sobre o seu comando. Claro, com o maior prazer. Momento super prazeroso fazer esse convite a todos que estão nos acompanhando. Toda Bauru, toda a região, mais 60 cidades nos acompanhando neste momento. Vai ser um enorme prazer receber vocês todas as quartas-feiras, às 10 da noite, na TV Jovem Pan News. A gente exibe o Show Business e a gente tem uma outra reapresentação também aos domingos, às 10 da noite, também na TV Jovem Pan News. Eu tenho também o Business, que é a tona de negócios que eu falei para vocês, que a gente apresenta aos sábados, às 3 da tarde, também na TV Jovem Pan News. Vai ser, então, um prazer estar com todos vocês. Eu também estou nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, @Bruno com Y. Podem me procurar lá, porque sempre tem notícias de negócio. E é um prazer, né, Francisco, você ter tantos conteúdos. Isso é uma outra diferença que a gente tem, de ter muitos, que eu acho extremamente salutar, muito, muito bom para o país. Você ter cada vez mais conteúdos de negócio, entendeu? Para inspirar essa massa de brasileiros que querem se inspirar, que querem pensar diferente, que querem saber se atualizar sobre o que acontece no Brasil e no mundo quando se fala em negócios. Bruno, nós já estamos assim caminhando, né, para o encerramento do nosso programa. Você sabe muito bem que nós temos um tempo, né, de TV. Você precisa retornar, porque realmente você é uma fonte de conhecimento importantíssima, né, para o mercado empreendedor, para os empresários. Então, realmente é uma honra recebê-lo aqui em Bauru e região. Eu gostaria também de abrir mais um espaço para você, então, se dirigir à audiência, deixar aí um conselho, uma dica, né? Você que tem tamanho conhecimento junto aos empresários, aquilo que você poderia até orientar, né, esse estudante aqui da FIB, da Faculdades Integradas de Bauru, e os empresários e empreendedores de Bauru e região. Olha, eu queria até complementar aquela pergunta lá que você fez nesse bloco ainda sobre conselhos que muitos líderes que passam no show business dão à audiência, né? E tem uma coisa que eu não pontuei, que eu queria pontuar aqui, que é estudar. Hoje você tem várias outras formas de estudar, além da faculdade tradicional, que para mim é muito importante, tá? Tem algumas correntes dizendo, não, porque você fazer um curso online já te capacita. Eu sou da opinião que a faculdade tem muita gente ainda que está com um currículo atrasado, a gente pode até discutir isso, mas eu acho que o estudo tradicional ainda é essencial, mas o estudo, ele não acaba, como acabava muitas vezes no passado, naqueles 4, 6 anos de faculdade. A gente tem que estudar a vida inteira, e de todas as formas, porque as nossas profissões, o mercado de trabalho está se atualizando e mudando o tempo todo, seja qual for o setor que você está inserido. Ele está mudando. Aquilo que você acha de certeza neste momento, daqui a pouco, talvez já tenha mudado, já tenha inovação, já tem uma outra empresa entrando no setor, já tem aquela empresa que é a sua concorrente já está inventando outra coisa. Então, a gente tem que se atualizar o tempo todo. De que forma? Estudando os concorrentes, estudando quem está entrando, pesquisando cada vez mais inovações, novidades. De que forma a gente faz isso? Lendo, assistindo, às vezes assistindo... a gente tem as redes sociais que se a
se a gente usar de uma boa forma, você traz insights bons. A gente não pode ficar viciado no celular, né? Mas se a gente usar de uma forma boa, você traz insights muito bons. Mas eu também sou a favor, Francisco, de as pessoas terem vidas interessantes. Como é que você tem vidas interessantes, ao meu ver? É você assistir filmes, você viajar, você ler um livro, você ter interesse pela história, pela vida das outras pessoas. Quando você tem esse tipo de vida, que eu chamo de vida interessante, você tem grandes chances de ter insights, de ter novas ideias, e às vezes não precisa ser nem novas ideias, mas ideias boas no seu dia a dia, para a sua vida e também para o seu trabalho. Exato. Ouvindo você agora, Bruno, me fez lembrar algumas frases de alguns empresários que eu entrevisto, que, em suma, eles dizem o seguinte, que as medalhas do passado não garantem o sucesso do futuro. Ou seja, grandes empresários muito bem-sucedidos, que eles tinham tudo para se acomodar. Eles falam, quer dizer, resumindo, vamos dizer assim, o entendimento é esse, Bruno. Francisco, as medalhas do passado não garantem o sucesso do futuro. Não é isso, Bruno? Quem se acomodar está morto, Francisco. Cada vez mais é real isso. Quem se acomodar está morto, porque seja qual for o seu setor, hoje, se você se acomodar ali, achar que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço é o líder incontestável e que vai ficar a médio e longo prazo na liderança, esquece. Porque o mercado está muito dinâmico, entendeu? As empresas, elas estão cada vez mais dinâmicas e trazendo novidades o tempo todo. Então, você não pode se acomodar. Seja qual for a sua idade, seja qual for o seu setor, não se acomode, senão você está morto. Bruno, estamos então chegando ao final do nosso programa. Eu, por mim, ficaria aqui mais 1 hora tranquilamente com você, mas nós temos um tempo, né, da TV, então eu quero imensamente agradecê-lo também, em nome de toda a nossa diretoria da TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru, a sua presença, realmente muito enriquece, nos deixa muito honrados, né, com esse bate-papo com você. E já deixo o convite para que você venha também a Bauru numa oportunidade e que você também retorne, né, em breve aqui para esse bate-papo conosco. Se você quiser também, fica à vontade, se você quiser dirigir a palavra, né, para a audiência. Não. Francisco, eu quero agradecer o convite, um convite que me deixa muito honrado de participar do seu programa, de falar com uma audiência aí de Bauru e região, 60 cidades, né? E com uma audiência tão prestigiosa, que se interessa pelos assuntos que a gente lida diariamente. Então, eu agradeço e convido a todos a assistir o Show Business, né? O Show Business às quartas-feiras, às 10 da noite, aos domingos, às 10 da noite, o Business às 3 da tarde, aos sábados, todos na TV Jovem Pan News, e também tem as minhas redes sociais, onde eu falo diariamente de negócios. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam aqui, obrigado a você, Francisco, obrigado ao Henrique também, que está nos ouvindo, né, que edita este programa, obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Bruno. Então aqui façamos, né, dos nossos negócios um verdadeiro show business. Um verdadeiro show business. Pessoal, então hoje eu tive o prazer, a honra, né, de esse bate-papo com um amigo, Bruno Mero, apresentador do Show Business da Jovem Pan de São Paulo. E agradeço você por esse prestígio, audiência, e até o próximo programa.